Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição do nosso seminário de Teoria dos Números. Hoje é dia 6 de outubro de 2021. Temos o grande prazer de ter conosco o professor Cícero Carvalho, da Federal de Uberlândia. E hoje ele vai falar sobre certos pares de elementos primitivos em corpos finitos. Obrigado, Cícero, por ter aceitado o nosso convite. Um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Emar. Muito obrigado pelo convite para falar no seminário. Já tive aí outras vezes nesse seminário, né? Nos bons tempos, que se Deus quiser vamos voltar logo. Então, muito obrigado mesmo. É sempre um prazer aí interagir com vocês aí de Brasília, né? Onde tenho aí vários amigos, né? Começando por você. Então, tá bom. Então, eu vou falar sobre isso aí, né? Pares de elementos primitivos em corpos finitos. E eu peço desculpas aqui que os meus slides estão em inglês, que eu não tive tempo de passar para português, mas então deixa eu começar falando sobre como vai ser a palestra. Então, a ideia, né, aqui vai ser falar sobre a existência de pares de elementos alfa-beta, né, no corpo finito FQ, onde beta é uma função racional do alfa, tá? Em ambos primitivos, né? E também queria falar sobre a existência de pares desse tipo aí, alfa, beta, né? Ambos em FQ a n, onde o alfa é primitivo e normal sobre o FQ. E o beta é uma função racional do alfa, que é um elemento primitivo no FQN. E aí eu vou começar, claro, recordando as definições básicas, né? E depois depois de recordar essas definições, eu queria falar um pouco sobre como que esses problemas apareceram, alguns papers que já apareceram falando sobre isso, e aí sim, depois eu vou mostrar alguns resultados novos sobre a existência de pares de elementos primitivos, daquele tipo alfa-beta lá no FQ, e também a existência de pares onde o primeiro alfa é primitivo e normal sobre o FQ, e o beta primitivo em FQN, sempre o beta sendo uma função racional do alfa, né? Então, na verdade, isso começou de uma maneira bem... antes de eu falar isso, deixa eu só recordar o que significa elemento primitivo. Normalmente vocês já sabem, mas a gente sabe que no corpo finito, os elementos não nulos formam um grupo cíclico, né? E um elemento primitivo é um gerador desse grupo, né? E quando eu estou no FQAN, então um elemento é chamado normal sobre o FQ, se essa lista aí de N potências do alfa, né? Alfa Q, até alfa elevado a Q na N-1, se isso for uma base do FQN como FQ espaço fatorial, né? E antes também de eu mostrar como que esse problema apareceu, eu queria falar que esses resultados aí que eu vou apresentar apareceram em trabalhos em conjunto com o João Paulo Guardiero, o Vitor Neumann, que está aí assistindo, e o Guilherme Tiziotti. O Vitor e o Guilherme são meus colegas aqui na UFO. O João Paulo foi nosso aluno, está fazendo atualmente o doutorado lá na USP, lá em São Carlos, né? Um dos papers apareceu, acho que em março desse ano, no Finite Fields, e o outro está aí, acho que vai aparecer no próximo número do Bulletin of Brazilian Mathematical Society, ok? Então, então agora sim, vou falar sobre como esse problema começou e alguns papers que já trataram disso, tá? Então, segundo a nossa pesquisa, parece que isso começou em 1968, com esse Emanuel Weg. Esse Emanuel Weg, ele foi aluno do Alfred Brauer. Vocês certamente em Brasília estudam bastante resultados do Brauer. E o Weg foi aluno dele, e logo depois do doutorado, num congresso, o Brauer comentou com ele, perguntou se ele já tinha pensado nesse problema da existência de elementos primitivos no FP, né, P1', né, com aquele corpo mais básico, finito FP, e se ele já tinha pensado na existência de elementos primitivos consecutivos, ou seja, alfa é primitivo e alfa mais 1 também é primitivo, consecutivo nesse sentido. E ele provou,
Aí, depois de um tempo, ele provou que o Weig provou que se o P for maior do que 3, e esse tem essa função feed order, né? Se o feed P-1 sobre P-1 for maior do que 1/3, então, de fato, vai existir esses elementos alfa, alfa mais 1 no FP, que são primitivos. 3 anos depois, ele fez uma melhora no resultado dele. Ele provou, entre os resultados, que se o P for congruente a 1 módulo 4, então basta ter o feed P-1 sobre P-1 maior que 1/4, não precisa ser 1/3, para garantir a existência dos elementos primitivos consecutivos, né? E isso aí depois teve uma série de resultados, eu vou ter que falar assim brevemente, né, sobre esse assunto, mas em 1985, o Steve Cohen, que é um nome bastante conhecido aí na área de corpos finitos, né, Steve Cohen, atualmente já aposentado, mas trabalhando muito, ele, numa série de 2 papers, né, tinha o primeiro e depois o outro com o mesmo título, lá, número 2, ele provou que se Q, aí já trabalhando com potências de prima, né, se Q for maior do que 3 e não for congruente a 7, módulo 12, então existe um par de elementos primitivos consecutivos, né? Isso, e depois ele ainda fez um outro paper que saiu também em 85, que juntando com esses aí ele realmente meio que detonou o problema. Juntando com esses aí, ele disse o seguinte: olha, se Q não for 2, 3 ou 7, então acabou. Tem um par de elementos primitivos consecutivos no FQ, tá? Que potência de prima. Então, isso meio que acabou com o problema, mas é claro que aí o pessoal começou a pensar, bom, tudo bem, alfa, alfa mais 1, mas talvez alfa é o segundo elemento, pode talvez ser um polinômio no alfa, né? E a partir daí apareceram muitos resultados sobre a existência de pares de elementos, alfa, beta e FQ, ambos primitivos, de maneira que o beta pudesse ser uma expressão polinomial no alfa. E não que isso tenha acabado, não. Então, por exemplo, em 2019, tem um paper, por exemplo, do Booker, do Cohen, do próprio Cohen, do Sutherland e Trojan, que provaram que para todo Q maior do que 211, tem um par de elementos, tá? Alfa e beta no FQ, primitivos, com beta, uma expressão aí, um polinômio, uma expressão quadrática no alfa, tá? Com discriminante diferente de zero, né? E, bom, é claro que também você pode pensar, está falando em polinômio, você pode pensar o beta ser um quociente de polinômios em alfa, ou seja, uma função racional no alfa, certo? E, bom, é claro que aí não é porque agora eu estou considerando beta uma função racional que o problema seja necessariamente mais difícil. Por exemplo, um caso bastante trivial, a gente sabe que alfa é primitivo se somente 1 sobre alfa é primitivo. Então, essa função racional 1 sobre x, por exemplo, é muito fácil, a resposta é óbvia, né? E, bom, agora, é claro, também tem aquele conceito do normal. Então, você também pode investigar a existência de pares de elementos alfa e beta no FQAM, né, onde alfa é primitivo e normal sobre o FQ, e o beta é uma função racional do alfa que seja também primitivo. Ou, claro, que também seja primitivo e normal. Não vou falar sobre essa parte dessa palestra, mas também pode ser considerado. Por exemplo, em 2010, o Cohen e a Sofia Ruksinska provaram que, tirando 5 pares Q e N, em FQN existe um elemento primitivo normal, cujo inverso também é primitivo e normal, né? Isso é chamado, então, o teorema forte da base primitiva e normal, né? Então, pode-se considerar pares dessa maneira também, claro, né? Em 2014, o Capetanax provou que se o Q for ímpar, né, quer dizer, fora de característica par, se o Q for ímpar maior ou igual do que 27 e o N maior do que 17, então existe um elemento primitivo alfa, no FQN, que é normal sobre o FQ, e alguns quocientes desse tipo aí, A alfa mais B sobre C alfa mais D, também são primitivos e normais, tá? Aí você tem que pegar a matriz A, B, C, D e ele põe umas condições lá, e aí, sob essas condições, esse beta aí dessa forma vai ser primitivo e normal também.
Nesse mesmo ano, aí, de 2014, o Cohen generalizou e completou os resultados que já existiam do Wang, do Cao, do Feng. Ele provou o seguinte: aí, para a característica par, para Q maior ou igual do que 8, existe um alfa em FQ primitivo, tal que alfa mais 1 sobre alfa também é primitivo. Então, aí é aquele problema. Alfa e beta em FQ, ambos primitivos. E ele também provou que, ainda sobre característica par, se para qualquer Q e n maior ou igual do que 3, existe um elemento primitivo alfa em FQ a n, normal sobre FQ, tal que alfa mais 1 sobre alfa é primitivo. Então, aí, o outro problema que eu também quero falar. Alfa é primitivo e normal e o beta é primitivo. Em 2017, esses indianos aí, Anju e Sharma, eles determinaram condições necessárias para a existência de um par alfa-beta de elementos primitivos, tais que o beta era uma expressão desse tipo em alfa, quer dizer, um quociente onde em cima você tinha um polinômio de grau até 2 e embaixo um polinômio de grau até 1. Tá? Eles trabalharam em característica par. Esse foi um paper que nós lemos bem aqui, em Uberlândia. Esse paper é do Anju e do Sharma. Né? E a gente pensou em generalizar isso. Aí tinha várias coisas que podia ser feito. A característica era só 2, tinha essa questão da limitação dos graus ali, talvez poderia ser melhorado. Né? Bom, em 2018, o Sharma, Avast e o Gupta, de novo trabalhando em cima de característica 2, eles encontraram condições para um par alfa-beta de elementos primitivos, onde aí agora o beta realmente é um quociente de expressões polinomiais no alfa, ambas de grau 2. Né? Tá bom. E em 2021, nesse ano, saiu esse paper do Cohen e 2 Sharmas, tá? Considerando corpos de qualquer característica, eles encontraram uma condição suficiente para a existência de um par alfa-beta, ambos primitivos no FQ, tá? O beta é uma função racional, tá? Onde, né, quociente de polinômios com umas restrições que não eram muito fortes em cima de F1 e F2. Né? Então, aqui estamos entre amigos, né? Então, eu acho que eu posso contar o seguinte. Na verdade, quer dizer, esse Cohen Sharma, eles fizeram o que a gente tinha pensado em fazer. Mas, na verdade, a gente fez isso também. Mas o que aconteceu foi que a gente, quando nós submetemos nosso artigo, um referi disse, olha, está lindo. O outro disse, olha, sinto falar para vocês, mas tem um artigo do Cohen Sharma que logo, logo vai ser publicado. E eles fazem isso que vocês fizeram. E só que a gente tinha feito um pouco mais. Aí o cara disse, olha, vocês fizeram um pouco mais, então tudo bem, vocês podem publicar essas coisas a mais que vocês fizeram, mas não esse teorema aí que dá essas condições, porque isso, de certa forma, já foi feito lá. Eu vou mostrar depois, a nossa abordagem é diferente da deles, mas realmente, essencialmente, acabava mais ou menos no mesmo lugar. Né? Então, isso aí, eles fizeram o que a gente tinha pensado, trabalharam sobre característica qualquer e não mais consideraram limitações nos graus ali. O que eles fizeram foi o seguinte, eles trabalharam com funções racionais, então, um quociente de polinômios, né? Só que eles consideraram a soma dos graus igual a n. Depois eu vou mostrar, nossa abordagem foi diferente. Mas, para eles, a soma dos graus tinha que ser sempre constante. Tá? Então, e é claro, você pode pensar que os polinômios são primos entre si, e, sem perder generalidade, tomar que o grau de F1 é igual do que o grau de F2. Daí tudo bem. E ele pega e assume que o F não é, essa função racional não é desse tipo. Uma constante vezes uma potência do x, que pode ser negativa ou positiva, vezes um polinômio, uma potência de um polinômio, essa potência, um divisor do Q menos 1. Se você, eu não vou explicar, mas se você debruça sobre esse problema, é claro que esse tipo de função não teria chance de dar elemento primitivo também. Então, realmente, isso aí é bem razoável de tirar. E eles chamaram de Qn, vamos chamar de Qn, o conjunto das potências de primos, que então aqui para toda função racional, dessa maneira aí, existe um elemento primitivo com f de alfa primitivo. Então, esse Qn são as potências de primo que dão respostas positivas para essa existência de pares. Né? Bom, a gente denota esse W aí de Q-1, número de
divisores livres de quadrado de Q menos 1. E eles provaram que, para n maior ou igual do que 2, se a raiz de Q for maior do que esse número aí, n vezes o W Q menos 1 ao quadrado, então, de fato, esse Q está naquela lista lá de potências de primo que dá a resposta positiva para o nosso problema. E eles também mostraram que, para n maior ou igual do que 2, existe uma constante, tal que depende só do n, tal que se o Q for maior do que essa constante, então, beleza, o Q já está naquele conjunto que garante a existência lá dos pares alfa, beta, alfa e beta primitivos, beta, função racional desse jeito. Na nossa abordagem, a gente considerou funções racionais um pouquinho diferentes da dele, porque a nossa motivação era o Anjou e Sharma. Então, nós consideramos quocientes de polinômios até um certo grau. O Anjou e Sharma era até grau 2 em cima e até grau 1 embaixo. Então, nós consideramos funções racionais que eram quocientes de polinômios, tá? E, então, o polinômio do numerador, o grau dele vai de 1 até M1, o polinômio do denominador, o grau vai de 1 até M2, tá? E a gente exigiu que existisse um polinômio irredutível, g de x, que não seja o x, tal que a maior potência desse polinômio, que divide o produto F1 por F2, ela é prima com o Q menos 1. Tá? É fácil ver também que isso aí é bem razoável. Se não for assim, não vai dar certo. Então, tá bom. Então, tá. Então, aí, seja P1', a gente notou esse gama Pm2, o conjunto dos inteiros positivos K, que vão ser as potências desse P, tal que, se P elevado a K está aí, é porque, tudo bem, existe uma função racional, uma acima, tal que alfa é primitivo e f de alfa também é primitivo. Certo? Então, esse conjunto aí é o nosso conjunto que dá certo. Né? Olhando esse conjunto, a gente sabe para quais potências de P você vai ter a existência de um racional com f de alfa racional também. Né? Alfa primitivo com f de alfa primitivo também. Então, aí, claro, a gente teve que aplicar, né, o teorema que a gente tinha provado, a nossa versão. Mas aplicando o teorema do Cohen-Sharma, a gente tem que, se raiz de Q for maior do que M1 mais M2, né, que lá era o N, então aí fica a soma dos graus, então, vezes o W Q menos 1 ao quadrado, então, a potência K, né, esse Q aqui, é P elevado a K. Então, o K está nesse conjunto aí. Agora, a gente tinha feito outras coisas, que foi o que eu referi, observou, né? A gente também provou outros resultados, que garantem a existência ou não de pares de elementos primitivos. Por exemplo, se φ de Q menos 1 for menor que M1 mais M2 mais 1, então acabou. O K não está naquela lista de potências que dão certo, que dão uma resposta positiva para o nosso problema. A gente também generalizou um teorema lá do Anjou e Sharma, que era a nossa motivação. Então, se a gente pega M, o máximo entre M1 e M2, e tomar o K maior do que 1, seja M o máximo entre M1 e M2, e K maior do que 1. Se 2 elevado a K menos 1 é o primo, isso aí, claro, vai ser característica 2, generalizando o Anjou e Sharma, que trabalhava também a característica 2. Se 2 elevado a K menos 1 for um número primo, e 2 elevado a K menos 2 for maior que M1 mais M2 mais M, então o K está naquele conjunto lá das respostas positivas. Beleza. Outro resultado também para a característica 2 é esse aí. K, escreve K igual a 2 elevado a K, e M de novo o máximo entre M1 e M2. Se φ de Q menos 1 for maior do que esse número aqui, então beleza. Então, o K vai estar naquele conjunto das potências, tal que 2 elevado a K dá uma resposta positiva para o nosso problema. Então, beleza. Né? Então, tá. Então, voltando lá para o Cohen-Sharma, eles tinham provado aquilo que eu tinha falado. Se raiz de Q é maior do que esse número, N, tal, então o Q está no conjunto das respostas positivas e existe uma constante que só depende de N, tal que se o Q for maior do que essa constante, ele está naquele conjunto Q maiúsculo N. E eles apresentaram um resultado que afirma que para um inteiro positivo N, você pode fazer essa limitação aqui para o WM. WM, lembra? É um número de divisores livres de quadrados do M. Você tem essa limitação. Isso aqui é menor ou igual do que a raiz sexta de M
vezes esse número aqui. Aqui aparecem S primos, são os S primos distintos que dividem M e que satisfazem cada primo é menor do que 2 à sexta. Tá? Então, em particular, você pode mostrar que esse WM é menor do que a raiz sexta de M vezes esse número. De modo que, se tá, esse número aqui, basta você pegar aqui, né? Você pode majorar isso multiplicando por... toda vez que você considera um primo que é menor do que 2 à sexta, tá? 2 sobre a raiz sexta desse primo é maior do que 1. Então, você pode majorar multiplicando não só os primos que dividem em M, mas também todos os primos até 2 à sexta. Né? Então, aí você obtém esse número aqui. Então, agora é uma limitação do WM interessante, que não depende de você saber a fatoração do M. Né? Então, se a raiz do Q for maior do que esse número, beleza. Então, você pode concluir que o Q está naquele conjunto lá das respostas positivas. Né? Beleza. E para N igual a 2, 3, 4 e 5, usando lá uma técnica que a gente chama de técnica do crivo, eles encontram cotas inferiores para Q que garantem que o Q está nesse QN, tá certo? Essa cota deles ali, tá? Isso já tinha aparecido coisas desse tipo na teoria, essas cotas para WN. Por exemplo, um exemplo, eu acho que foi o primeiro, mas se não foi um dos primeiros. Aparece lá atrás, 2003, num paper lá do Cohen-Rugzinska, sabe, aquele paper sobre a base normal primitiva. Lá eles provam uma coisa parecida com aquilo, lá em 2003. Aí você considera aqui primos que dividem em M, tais que são menores que 2 à quarta. Aí você consegue essa limitação para o WM. Tá? E aí a gente meio que escancarou no nosso paper. E aí a gente pegou simplesmente um T que seja um número real, tá? Maior do que 4, e a gente tem essa limitação para o WM. Tá certo? Essa limitação. Então, aqui aparecem primos que dividem M, tá? Distintos, que dividem M, e tais que PI é menor do que 2 elevado a T. Tá? Isso, na verdade, a prova é a mesma lá daquele paper de 2003, do Cohen e do Rugzinska. Que para você considerar o número de divisores aqui do M, você já pode assumir de cara que o M é livre de quadrados e produto desses de L primos. Pronto. Certo? E porque não muda o WM. Já pode supor o M assim, e aí a gente tem aqui WM. Então, nesse caso, se o M é produto desses primos, o WM é 2 elevado a L. Você dividir isso por raiz tésima de M, você está dividindo pela raiz tésima desses produtos de primos. Tá? Isso aqui, é claro que você pode majorar se você considera aqui só os primos que são menores do que 2 AT, porque aí 2 sobre raiz tésima de PI é maior do que 1. Você pode ignorar os primos que são maiores do que 2 elevado a T. E depois você ainda pode majorar isso aqui, multiplicando por 2 sobre P para todo primo, independentemente dele dividir ou não M, que seja menor do que 2 AT. Então, isso aparece lá no nosso paper. Tá? E aí, usando o resultado do Cohen-Sharma, né, a gente tem que, se o Q é maior ou igual do que esse número aqui, que agora, de certa forma, eu faço, você fixa aqui um T maior do que 4, então o K, se isso valer, o Q é P elevado a K e o K está no nosso conjunto aqui das respostas positivas. Né? E aí, usando essa cota aqui para W de Q-1, para certos valores de T, a gente conseguiu melhorar as cotas lá do Cohen-Sharma. Isso é uma coisa numérica. Usando para alguns valores de T, tá? E Q-1, a gente encontrou aqui algumas cotas que a gente lá no nosso artigo chamava CM1 e M2, tá? Que garantem que se o Q é maior do que essa cota, então o K está naquele conjunto lá das potências que dão respostas positivas, e isso melhora, quando você aplica isso, compara com as cotas lá do Cohen-Sharma, melhora as cotas deles. Tá certo? E, além disso, dos nossos resultados, principalmente aqueles novos, né, e usando essas técnicas do crivo, que apareceram ali no Cohen-Sharma, mas que também são técnicas que já eram estabelecidas, tá? E também, claro, alguns cálculos usando o SAGE,
tá? A gente conseguiu determinar quase completamente alguns conjuntos desses aqui, gama P1, PM1 e M2, para valores específicos, claro, né? De PM1 e M2. Por exemplo, fixando M1 igual a 3 e M2 igual a 3, que era um caso não tinha aparecido na literatura ainda. Eu lembro que o Sharma era M1 era 2 e M2 era 1, e era só sobre característica 2, e esse 3,3 não tinha aparecido na literatura ainda. Então, a gente praticamente determinou praticamente esse conjunto para esses valores de P2, 3, 5 e 7. Né? Então, a gente sabe que o K pertence aqui para esses valores e o K não pertence para esses valores. Então, isso praticamente deixa muito poucos de fora. Tá bom? Por exemplo, P igual a 7. Né? 1 e 2 não está, a partir de 7 está, então fica botando só 3, 4, 5, 6. Né? Então, beleza. Tá bom. Então, vamos agora para o resultado de pares primitivo normal. O alfa é primitivo normal e o beta é primitivo. Aí foi realmente, né? É esse que vai aparecer agora, acho que no mês que vem. E, de fato, a gente pôde aí realmente pegar toda a nossa experiência e provar o nosso resultado principal, que a gente considera principal. Né? Então, agora, eu vou falar sobre isso, vocês vão ver mais ou menos o que a gente tinha feito antes, na parte que acabou não sendo publicada. Então, de novo, a gente considera a mesma coisa. Funções racionais dessa forma. Quocientes de polinômios, o grau do numerador vai de 1 até M1, o grau do denominador de 1 até M2. Tá? A gente considera que existe um polinômio irredutível G, que não é X, então, que a maior potência desse G, que divide o produto do numerador pelo denominador, tem que ser prima com Q elevado a N menos 1. Agora nós também Q elevado a N, é daquela questão do normal sobre FQ. Né? Tá bom, então vamos denotar o conjunto dessas funções racionais por Rm1 e M2. Tá? Então, dado um par Qn, a gente quer determinar se, para toda função nesse conjunto, existe um alfa em Fqn, que é primitivo, normal sobre Fq, e f de alfa para todo f ali naquele conjunto é primitivo. Tá? Então, agora eu vou descrever direitinho o que a gente fez, que é o que o Cohen Shabashama fez e muitos outros que estudaram esses problemas fizeram. Né? Está até começando a ficar difícil assim, de publicar coisas, porque mais ou menos o caminho já é meio claro o que tem que fazer. Eu já vou contar aqui, quem quiser trabalhar nisso, mas eu digo que às vezes pode ser que os everis vão encrencar, porque já está meio estabelecido o que é para fazer. Primeiro, tem uma generalização dos conceitos de primitivo normal, que eu vou falar agora mesmo. Depois, tem a determinação de uma função que conta os pares dos elementos que interessam. Essas partes são meio que você já sabe o que é para fazer. A terceira parte é onde a porca torce o rabo. Você tem que determinar uma cota inferior para essa função, a função que conta os pares de elementos que dão certo. Então, essa hora de determinar essa cota inferior, realmente ali você tem que tirar alguns coelhos da cartola. E pode ser, já meio que se espera, que essa cota inferior tem umas diferenças ali. Talvez não vai ser um número assim positivo. Então, aí você tem que determinar condições que fazem essa cota inferior positiva. Então, o número de pares de elementos que te interessa é positivo, então existe o alfa F alfa. Né? A ideia é sempre essa, tem sido essa durante aí uns 10 ou 15 anos. Então, vou mostrar como que funciona isso. Então, primeiro é aquela questão da generalização. Seja S um divisor do Q elevado a N, tá? Alfa é um elemento do Fqn que não é zero. Esse alfa é chamado S livre se para todo D, que é o divisor de N, que não seja 1, não existe um beta, tal que o alfa é uma D-potência desse beta. Então, para nenhum divisor do S. Tá? Uma outra maneira de escrever isso é o seguinte. Pega W lá no Fqn, um elemento primitivo. Tá? Então, o alfa vai ser S livre se só se, quando você escreve o alfa como uma potência desse elemento primitivo, essa potência prima com S. Aí ele vai ser S livre. Tá? E é muito fácil mostrar que ele é primitivo se só se ele for Q elevado a N menos 1 livre. Oh, desculpa, devia ter posto isso aqui entre parênteses. Mas tá bom. Bom, você pode dar o Fqn ao Fqn uma estrutura de Fqx móvel, tá? definindo o produto de um F pelo alfa dessa maneira. Então, você pega um polinômio, vai multiplicar o alfa,
dando isso aqui. Você substitui as potências do x por essas potências do alfa. Aqui, inclusive, vai ficar alfa na quina zero, que alfa é alfa mesmo. Então, aqui, no final, fica alfa. Né? Então, tá bom. Então, seja o G um divisor de x na n menos 1. Tá? Então, um elemento alfa no Q na n é G livre, agora G é um polinômio, é G livre se para todo H, polinômio lá no fx, que é o divisor do G, e um lambda no f que na n, você tem que, se o alfa for o resultado da ação lá do H no lambda, então H tem que ser 1. Tá? E você também pode mostrar que um alfa é normal, naquele sentido que eu recordei lá no início, sobre fq, se só se ele é x a n menos 1 livre, que também deveria ter um parênteses, desculpe. Tá? Bom, você também pode dar ao grupo de caracteres aditivos do fq na n, né? Então, caracteres aditivos é simplesmente homomorfismo do fq na n, como grupo, né, aditivo, no grupo das raízes dos elementos, dos números complexos de módulo 1. Tá? Então, você pode dar esse grupo de caracteres aditivos, você pode dar uma estrutura de fqx modo definindo a ação do polinômio no caractere, resultando no caractere que aplicado em alfa dá esse psi vezes o f, aquela ação ali de cima, f bola alfa. Né? Então, dado um caractere aditivo psi, existe um único polinômio mônico, né, que, claro, vai gerar o anulador do psi. Esse polinômio mônico é chamado a f, que é ordem de psi. Né? É fácil ver que a f, que é a ordem do psi, divide x na n menos 1. E a gente pode mostrar que, dado um divisor do x na n menos 1, digamos g, tá? Existem, na verdade, você pega esse anel quociente, pega o número de elementos invertíveis aqui, esse é justamente o número de caracteres que tem f, que é ordem g, aquele g que apareceu ali embaixo. Tá certo? Beleza. Então, tá bom. Então, isso aqui está a generalização de primitivo e normal, né? Que é um caso particular de S-free e G-free. Beleza. Então, agora vamos para aquelas funções que eu falei que contam os números. Então, isso lá no Cohen-Rukvinska, a gente aprende lá que tem uma função característica para os elementos S livres, tá? Onde o S divide Qn-1. Essa função é dada por essa expressão. Quando o alfa é S livre, isso aqui dá 1, quando não é, dá 0. Aqui você tem uma soma dupla aqui, você tem uma soma de caracteres multiplicativos, né? Então, aqui já são homomorfismos do FQN estrela, né? Como grupo multiplicativo. Então, você tem aqui, lá no grupo dos complexos de módulo 1. Então, aqui você tem caracteres multiplicativos de ordem D. E tem uma função característica também para o conjunto dos elementos G livres, que é dada por essa expressão. Tá? Aqui a gente já tem caracteres aditivos, né? E aqui, por exemplo, essa soma vai em cima dos caracteres de ordem H era um polinômio, né? H, nesse somatório, vai ter que dividir o G livre, né? Então, tá. Aqui aparece esse N, que é o número de elementos nesse anel quociente, né? Ali era o φ, é o número de elementos invertíveis. Aqui a gente tem esse milinha. Ali tinha um mil, nem falei nada, que é a função de Möbius, mas aqui tem esse milinha, que é a função do Möbius para polinômios, né? Que é essencialmente a mesma coisa. Você tem da menos 1 a S, se o H é um produto de S polinômios mônicos irredutíveis distintos, né? E é 0 se não for livre de quadrados, né? Então, beleza. Então, o fato é que tem essas funções características. Então, tá bom. Então, seja agora E1 e E2 divisores de Q elevado a N menos 1, e seja G um divisor do x elevado a N menos 1. Tá? Então, dado uma função racional, lá naquele conjunto que nos interessa, de funções racionais, a gente denota por NF, E1, E2 de G, o número de alfas, tais que o alfas lá no FQN, tal que o alfa é E1 livre, F2 de alfa é E2 livre, e o alfa também é G livre, G polinômio. Quer dizer, se A1 e A2 forem Q na N menos 1 e o G for X a N menos 1, aqui vai ficar primitivo, aqui vai ficar primitivo e aqui vai ficar normal.
mas eu estou fazendo numa coisa mais geral. E aí, realmente, a gente provou o nosso teoremão que dá a tal cota inferior para o número de elementos que a gente quer. Então, eu gostaria muito que esse número aqui fosse positivo, independentemente desse F, né? Gostaria que esse número fosse positivo. Então, eu encontrei aqui uma cota inferior, tá certo? Então, beleza. E aqui aparece um W de G, que é o número de divisores livres de quadrados do polinômio G. Assim como W é 1, é o número de números, né, inteiros livres de quadrado positivos que dividem o E1. Tá certo? Então, a gente provou esse teorema e a gente também, como corolário, a gente tem que se raiz de Q elevado a N é maior do que esse número, então, aí, de fato, esse número é positivo. Então, aqui é a tal condição que eu falei que torna aquele número que eu estou procurando positivo. Que aqui você veja tem umas diferenças ali, né? Então, mas se valer isso, beleza, dá positivo. Tá? Então, eu vou falar rapidamente sobre a prova, que não tem a menor condição de mostrar, mas só para vocês terem uma ideia de como que a coisa funciona. Então, a gente começa com aquela função racional. Eu, de cara, já vou tirar os alfas ali que não vão servir para nada. Por exemplo, zero, não tem a menor condição de zero ser elemento primitivo. Então, eu já tiro zero de consideração, eu já tiro os elementos que anulam o F1 e já tiro elementos que anulam o F2. Esse pessoal eu não preciso considerar. Eles não têm chance de dar respostas positivas para o que eu quero. Então, tá bom. Então, agora, o que eu vou fazer? O número de elementos ali, de E1 livre, E2 livre, G livre, o que vai acontecer? Eu vou pegar aquelas funções características e vou multiplicar e deixar correr aonde tem chance de dar certo. Então, é uma coisa bem óbvia. Simplesmente multiplico aquelas funções características que eu tinha mostrado, né, de acordo com o que está sendo pedido, e deixo o alfa variar no conjunto onde tem chance de dar certo. Aí, quando eu substituo essas funções, vocês lembram, tinham expressões, digamos, não muito convidativas, né? Mas quando eu substituo, aí fica pior ainda. Vai dar isso aqui. Então, beleza. Então, agora é hora de você arregaçar as suas mangas, comprar aí uns 2 pacotes de papel A4, muita caneta e lápis e borracha, né? E tentar achar uma cota inferior para isso. Esse aqui é o X da questão. Né? Por isso que eu falei que essa hora tem que tirar algum quilo da cartola. Então, nesse caso aí, desse artigo, a gente considerou 5 casos. Mas, só para vocês terem uma ideia, o primeiro é um caso bem simples. É quando esses caracteres todos são o caractere trivial, que lembra todo mundo no mundo. Certo? Então, quando todos esses, então, começa daí. Quando esses são todos os caracteres. Aqui só tem o caractere trivial, então o que vai acontecer? Aqui vai dar tudo 1, e, evidentemente, essa soma vai contar só o número de elementos ali. Então, tá bom. Então, nesse caso, o primeiro caso foi bem simples, né? Foi bastante estimulante e eu já achei a soma para esse caso. Não faltam os outros 4. E esses não têm a menor chance de falar, uma coisa bastante técnica, mas o fato é que, se eu chamo de T a soma dos outros casos, que não são esses aí, a gente acabou mostrando que a soma, o módulo é limitado superiormente por isso. Tá? Que aqui tem um monte de funções de Möbius, então acaba simplificando para isso aqui. Tá? Então, essa é a soma dos outros casos, só que é uma cota superior. Então, para eu encontrar, então está lá o número que eu quero, era a soma de funções características, eu substituo, dá isso, e agora eu tenho ali dividir, nessa aparece dividir em 2 casos, e aí eu tenho que usar aquela coisa de módulo de A mais B é maior ou igual que módulo de A menos módulo de B, porque aqui eu tinha achado uma cota superior. Então, para ter uma cota inferior, precisa aparecer menos módulo de T. Então, aí eu faço isso, e aí eu achei a tal cota inferior que eu queria. Só que apareceu uns sinais negativos aqui. Tudo bem, paciência. Então, agora vamos arrumar condições para isso aqui dar positivo, e a condição é aquela que eu falei. Tá certo? E aí, quando você substitui E1 igual a Qn menos 1, E2 igual a Qn menos 1, e G igual a Xn menos 1, então aqui está a tal condição. Então, se vale isso, então, para cada F lá no Rm1, N2, existe um alfa que é primitivo, é normal sobre o Fq, e F de alfa é também primitivo.
Então, beleza. Tá certo? Então, é isso aí. Então, respondi o meu problema. Tá? E a gente também mostrou que dados inteiros positivos M1 e M2, né, exceto pelo número finito de pares Qn, para qualquer função ali, tem um alfa lá no Fqn, que é primitivo e normal sobre Fq, e o F alfa é primitivo. Quer dizer, tem aquela coisa também que a partir de um certo ponto tudo funciona. Certo? Se eu fixo M1 e M2. Tá bom? Aí você pode perguntar, nossa, super legal, gostei de ver essa demonstração e tal, mas vem cá, se você ia aplicar só nesse caso, que é 1 é Q elevado a n-1, é 2 Q e o G, x n-1, para que vocês fizeram isso desse jeito? É uma boa pergunta. Mas a resposta é essa aqui. Na verdade, esse número, a gente prova que esse número ele também tem essa cota inferior aqui. Tá? Essa cota inferior é dada em termos de números desse tipo, onde ali aparecem outros elementos, que não são mais Q na n-1, não é mais x na n-1. Tá? Aqui aparecem alguns primos que dividem, que tem um certo, você pode escolher o divisor do Qn-1, aqui tem alguns dos primos que dividem Qn-1, mas não divide aquele divisor que você falou. É meio técnico isso aqui, mas tem resultados desse tipo. E esses resultados são importantes para cálculos numéricos. Então, de fato, a gente aproveita aquele teorema na sua maior generalidade. Tá certo? Tudo bem? E aí, bom, então, por exemplo, a gente também fez cálculos numéricos para mostrar como dava para aplicar a teoria. Tá certo? Então, por exemplo, vamos chamar de B32, então, o conjunto dos pares Qn tais que, dado um F no R32, então, quociente de polinômios, o numerador grau vai até 3, denominador grau vai até 2, então, e mais aquelas condições daquele elemento, daquele polinômio irredutível, etc. E tal. Então, dadas essas funções racionais, vou denotar por B32 o conjunto dos pares Qn tais que existe um alfa em Fqn primitivo e normal sobre Fq, tal que o F alfa é primitivo para qualquer alfa. Né? Então, nós provamos que Qn, esses pares Qn estão em B32, exceto possivelmente, que lembra que tinha falado ali, a gente tinha provado, exceto o número finito está lá. Então, aqui, exceto possivelmente, para combinações de Qn aqui, todas as outras infinitas possibilidades estão em B32. E a gente também conseguiu mostrar que tem pares que não estão em B32. Tá certo? Então, isso foi feito usando aqueles resultados teóricos. Então, você vai aplicando resultados teóricos que a gente fez para diminuir o número de pares que você tem que buscar usando o computador, até chegar num ponto que os resultados aí os resultados teóricos não ajudam mais. Aí realmente fica com uma faixa de pares para procurar usando o computador. Os nossos computadores são computadores caseiros, né? Nós não temos acesso a nenhuma máquina mais forte. Então, a gente usa realmente computadores e notebooks, digamos, do mercado, e usamos o SageMath para fazer computações. Tá certo? E aí, usando isso, a gente chegou nesses resultados. Tá certo? E, de qualquer maneira, esse tipo de resultado, como eu disse, a gente está começando a ouvir que referis estão encrencando aqui e ali, mas a pesquisa sobre isso continua. Né? Esses dias mesmo eu recebi aí um alerta aí acho que do Google Scholar dizendo que tinha um paper sobre resultados sobre 4 elementos primitivos consecutivos. Então, esse tipo de coisa. Então, isso aí realmente, e fora aquelas combinações de primitivo normal, etc. E outras coisas desse tipo também que se faz. Elementos com imposições sobre o traço, sobre a norma. Então, essa parece que é uma área de pesquisa que está assim, realmente ainda dando resultados aí, tá certo? A gente vê coisas aparecendo aí, tá? Então, bom, isso é essencialmente o que eu tinha para falar. Aqui eu coloquei alguns
dos papers que eu mencionei aí, tá? Não são todos, mas são alguns, caso alguém queira consultar, tá? O nosso, eu já disse, apareceu no Firefields no começo do ano, se não me engano, em março, e o outro, ele já está disponível online no site lá do Bulletin of the Brazilian Mathematical Society. Ok? Então, bom, essencialmente para isso. Agradeço a todos pela paciência. Muito obrigado. Obrigado, Cícero. Muito bom, como sempre. Parabéns, muito bom. Muito obrigado. Deixa eu abrir, então, para comentários, questões, se há alguma. Eu poderia fazer um comentário aí? Claro. Então, eu estava recentemente trabalhando com um aluno de mestrado nesse trabalho, nesses problemas de primitivos, e aí a gente trabalhou um artigo do Cohen, acho que de 2015, em que ele trabalha exatamente a condição de existência de N elementos consecutivos. E aí, o teorema principal, na verdade, dele é que quando n é igual a 3, ou seja, 3 consecutivos, ele consegue garantir que existe para todo Q maior que 169. E mais ainda, ele classifica, na verdade, todos os Qs que não funcionam abaixo de 69, assim, pontualmente, os que não dão certo. Então, assim, é um resultado bem forte. E aí o Cícero comentou aí que saiu recentemente de 4, né, consecutivos. Isso. Está no archive. Está no archive. Um dos autores é aquele Trojan. Exatamente. Ele também está nesse artigo junto com o Cohen. Dos três. Inclusive, eu mandei e-mail, foi lá de Portugal, o Thomas. Não sei se você viu esse como autor do artigo dos 3 consecutivos, e ele mandou direitinho o programa que eles usaram para fazer as simulações computacionais, para determinar realmente os que não funcionavam e os que funcionavam, abaixo de 169. Aí acabou que eu sentei com o aluno e a gente fez uma simulação diferente da deles e que nos deu também o mesmo resultado. É claro que variou o tempo, eles falam lá do tempo que eles gastaram, aí deu uma variação no tempo, mas também o caminho foi um pouco diferente. E aí, assim, a nossa proposta de trabalho para resultado novo, na verdade, foi o seguinte, porque é o que você falou, a conta é sempre a mesma, você vai repetir algumas coisas. Essas funções características aí, elas são meio padrão, o método é padrão, não altera. Claro. E a ideia era assim, você pegar, por exemplo, os elementos que saltam R, uma progressão aritmética de razão R. Então, você pega, por exemplo, alfa e alfa mais 2 são primitivos? É uma pergunta. Né? Que aí tem os resultados polinomiais para isso. Mas quando você vai aumentando, então, por exemplo, pega elementos, uma lista de N elementos que saltam R de um para o outro. Ao invés de N consecutivos, você quer N elementos em progressão aritmética. E aí eu percebi que as contas, assim, você vai até um certo ponto e é tudo a mesma coisa, não altera. Mas na hora que chega lá na parte de você realmente, como diz você, o pulo do gato, é que a coisa trava, né? E assim, acabou que o mestrado do aluno terminou e aí ele está com emprego, eu fiquei meio sozinho com o negócio. Então, assim, a gente estava mexendo, eu até conversei com o Sávio, que fez um trabalho junto com aquele rapaz da UFMG lá, o Lucas, que eles colocam uma imposição sobre o traço, né? Isso. E trabalham com elementos normais. Foi bom você falar com ele. Além de ser muito bonzinho, excelente pessoa. Eu já fiz um artigo com ele, inclusive está submetido, mas não de outra coisa. De outra coisa, está submetido. Os problemas soma zero. E aí, assim, o grande problema assim, na hora que chega nessa parte de você trabalhar com cota inferior, que você tem que trabalhar com algumas condições e a coisa realmente aperta.
E o fato de você... por exemplo, o que eu pensei, falei assim, eu vou trabalhar primeiro com distância 2 para ver o que dá e ver se as contas... E realmente travou. Mas assim, é um trabalho que a gente tá tentando fazer. Eu queria saber de você, na verdade, como você parece que está mais por dentro da literatura, se já não existe coisas nessa linha e a gente está meio perdendo tempo com isso, né? Se a gente já tem artigos com esse negócio aí, nesse contexto. Não, que eu conheça, não. Que eu conheça, não. Sim. Não, esse aí que você falou do N, eu já tinha visto, e eu lembro que depois eles fazem todo um cálculo computacional para determinar aqueles que não funcionam. Ele mesmo fala lá, a gente fez no computador e tal, mas esse do 4 apareceu agora no Archive, mas realmente tem muita coisa para ser feita. O que me parece que está faltando é uma... Será que não teria-se uma abordagem mais geral, pelo menos para alguns casos, para você fazer essas limitações? Porque está muito ad hoc. Cada caso você tem que escolher o negócio de um jeito para funcionar. Se você escolhe de um jeito aqui, você vai fazer um negócio um pouquinho diferente e já não funciona. Tem que fazer tudo de novo, de outro jeito, né? Então, não sei, parece que está faltando uma coisa. Agora, as revistas aceitam, né? Apesar que eu falei, tem essas encheções de saco, mas isso aí, eu acho que isso, na verdade, é uma grande... Porque, concordo com isso, quer dizer, você está tendo uma certa... Está pintando o quadro ainda, está classificando, ainda está vendo como é que é. Então, eu acho que tem espaço para isso. Esse negócio de, igual você falou, mostrar sequências e tal, eu não conheço, eu acho interessante isso. Tem mais algum comentário, alguma pergunta? Então, vamos agradecer ao Cícero mais uma vez. Muito obrigado, Cícero. É sempre um prazer ter você. Nosso eterno colaborador dos seminários aqui. Sempre contamos com você. Muito. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço, Cícero. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Muito obrigado mesmo. Valeu demais. Valeu. Prazer em vocês aí. Tchau, Bia. Tchau, Matheus. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.